Oiê! Bom, o nosso oi começou diferente por aqui hoje, né? Gente, resolvi abrir a câmera e falar o que tá no meu coração. Eu tô vivendo uns momentos, assim, bem felizes e eu tô muito feliz de estar feliz, né? De ter chegado o momento de desfrutar de algumas coisas no qual eu me dediquei e tenho me dedicado, porque eu ainda não tô onde eu quero estar, né? Eu acho que a gente sempre pode melhorar. E assim, falando de bens materiais mesmo, depois eu vou contar aqui um pouco melhor. Eu acho que a gente, para conquistar coisas nessa vida, a gente precisa abrir mão de algumas outras coisas. E faz parte. Tudo que a gente quer conquistar nessa vida tem que ser assim. A gente abre mão de algumas coisas, se dedica a outras. E no final vai valer a pena. Vai valer a pena. E assim, Deus é maravilhoso, porque é Ele que nos dá capacidade de alcançar muitas coisas. E eu quero ainda poder vir aqui fazer um vídeo só sobre isso, contando tantas maravilhas que Ele tem feito na minha vida em 2023. E assim, eu sabia que seria um ano de colheitas, porque eu senti isso no meu coração no culto da virada de 2022 para 2023. Apesar de ser um ano assim no qual eu tive que abrir mão também de algumas coisas, tive que escolher outras, mas tá sendo um ano de colheitas na minha vida. Dificuldades, nossa, sempre vai ter. Inclusive, para não dizer que esse ano foi só de bênçãos, né? Eu fui assaltada e ainda tô sem celular. Então, até nisso a gente pode ver a mão de Deus, porque apesar de eu ter passado um momento assim bem difícil, né? Eu fiquei bem traumatizada com esse assalto. Enfim, Deus ele me livrou, né? Porque o mais importante é a nossa vida. Bens materiais a gente corre atrás depois e tal. Mas eu decidi abrir a câmera e gravar aqui na câmera frontal mesmo, mas para abrir meu coração, sem roteiro, sem, sabe, só para poder falar mesmo e conversar com você. Olha, a gente vive num mundo que estamos rodeados de pessoas e nem todas querem nos ver bem. Nem todas. Algumas pessoas são até próximas, sabe? São até da família. E nem todas querem nos ver bem. Então a gente precisa vigiar muito nas coisas que a gente fala, com quem a gente fala e o que a gente faz. Mas o objetivo do vídeo não é isso, não é falar sobre isso. Eu ainda quero poder vir aqui e contar melhor as coisas que têm acontecido comigo em 2023, porque como eu canso de dizer, né, esse canal vai ser o meu diário, eu quero postar aqui tudo aquilo que eu vou me recordar depois. Não minhas coisas pessoais, mas aquilo que vai me fazer recordar de boas memórias, me fazer lembrar o quanto Deus, ele tem sido maravilhoso, porque, gente, não é acaso, só pode ser Deus. E eu não acredito que seja acaso mesmo, sabe? Eu acredito num Deus que guia os nossos passos e quando a gente confia a nossa vida na mão dele, ele só faz. Sabe? Quando a gente, assim, não espera nada em troca, a gente busca ele pelo que ele é. Ele pega e faz, porque ele é assim, sabe? E é muito gratificante ter um Deus no qual a gente pode ter um relacionamento verdadeiro com ele. Enfim, também não tô aqui pra pregar, mas eu tô aqui pra poder dizer pra você que a sua felicidade, ela precisa primeiramente estar em Deus, óbvio, né? Isso é mais que óbvio. Não podia ser diferente vindo de mim que sou cristã. Porém, ela depende de você. Muitas vezes a gente se compara demais, a gente se sabota demais. Já ouviu aquele louvor da Sara Beatriz? Na vida real, o maior vilão sou eu. É isso que às vezes acontece. Na vida real, nós somos o nosso próprio vilão. Isso pra tudo. Muitas vezes a gente se sabota, a gente se compara, a gente fala, poxa, fulano consegue, fulano é capaz, eu não sou capaz. Nossa, por que com ele foi tão rápido, comigo não foi? Enfim, eu já fiz isso. Às vezes ainda me pego fazendo, mas muito menos do que eu fazia antes. Vou citar um exemplo pra vocês. Eu falo inglês, mas na época que eu tava aprendendo, eu me comparava muito a alguns amigos que tinham aprendido muito mais rápido que eu. Só que depois a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vê que cada um tem o seu próprio fuso horário. Eu sempre falo isso. Ninguém é igual a ninguém. E sabe aquela frase que sua mãe fala? Você não é todo mundo? Isso é real. Você não é todo mundo, você tem o seu tempo e o tempo de Deus também para sua vida é diferente do tempo dele para a vida de outras pessoas. Então, assim, se eu posso dizer uma coisa para você hoje, mulher, para de se sabotar. Isso, para de se sabotar. Muitas vezes a gente, além de ficar se comparando a outras pessoas, a gente quer que na nossa vida as coisas aconteçam rápido demais. E no final das contas, você entende por que não aconteceu.
sabe? Você entende que tudo tem um propósito. E às vezes você também não vai entender esse propósito nunca. Mas, pra gente que confia em Deus, a gente precisa saber que tudo tem um porquê. Vou citar um exemplo aqui. Pra quem não sabe, eu morei a vida inteira com a minha avó. E eu tenho a honra de dizer que eu tenho o nome dela. O nome dela era Rita. Falar da minha avó me emociona muito. E, assim, ela pra mim foi e é um exemplo de fé, de coragem, um exemplo de mulher de Deus, um exemplo de honestidade. E até hoje ela é lembrada. E isso pra mim é um motivo de muita alegria mesmo. Porque na minha vida ela teve, né, e sempre terá um papel muito especial de mãe, porque eu fui criada com ela. E quando foi em 2018, foi o ano do meu casamento. Não só o meu, também iriam se casar a minha prima e o meu outro primo, que também cresceram ali com a minha avó. E nosso casamento, inclusive, em 2018, né, o meu e dos meus primos, foram assim, um em cima do outro. Lembro que minha prima casou em outubro, e foi na época do casamento dela que a gente descobriu a doença da minha avó. E o meu seria em novembro, e a minha avó iria entrar com as minhas alianças, que não aconteceu, porque no dia do meu casamento, ela tava internada e participou de uma cirurgia que eu só fiquei sabendo depois. E o casamento do irmão da minha prima, né, que era o meu outro primo, foi em dezembro e ela já não estava, né, mais entre nós. Tinha 15 dias no dia do casamento do meu primo que ela tinha falecido. Então, dentro aí de mais ou menos 50 dias, menos de 2 meses, a minha avó, ela descobriu a doença e ela faleceu. Ela faleceu de câncer pancreático e várias outras complicações lá, enfim. E assim, parece que ela sabia, sabe? Que ela já ia, que ela iria partir. Mas ela foi em paz, foi descansada, e graças a Deus eu sei que hoje ela tá com Deus. Mas os ensinamentos dela ficam e ficarão pra sempre comigo, na minha memória. E é impossível não lembrar dela, impossível. Eu até hoje não entendo, mas a gente não tem que entender quando a gente confia. E assim, eu lembro que na época eu questionei muito pra Deus, né? Eu falava, Senhor, poxa, assim, se o Senhor queria levar ela, por que agora, na época dos nossos casamentos, e ela é a matriarca da família, não conseguiu participar de alguns momentos e tal. Mas Deus, ele falava, você não vê da forma que eu vejo. Ele falava dessa forma no meu coração. Você não vê da forma que eu vejo. Eu vejo amplamente, presente, passado, futuro é o mesmo tempo pra mim. Você só vê o agora e sua visão é limitada. Então só confia. Com o tempo você vai entender. Posso te dizer hoje que eu entendo? Não. Até porque o tempo de Deus não é igual o meu. Mas eu estou descansada. E eu descansei logo depois que eu entendi isso, sabe? Que foi o melhor pra ela e que, apesar de ter tudo acontecido muito do nada, porque ela sempre foi uma mulher muito forte, era um tratamento que Deus precisava fazer na minha família e Ele usou a vida da minha avó pra isso, né? E assim, não tem como a gente entender. Por que eu tô contando tudo isso? Porque muitas vezes não tem como a gente entender algumas coisas que acontecem na nossa vida e talvez a gente nunca vai entender. Mas quando a gente confia, a gente descansa. E esse é o propósito. E você veio nesse mundo com um propósito. E muitas vezes a gente não entende o propósito ou às vezes não entende por que a gente tem que passar pro processo. Mas só vive o propósito quem passa pelo processo, porque senão você nunca vai estar pronto para receber o que você tem que receber, para viver o que você tem que viver. Enfim, não sei por que eu tô falando isso, mas eu realmente assim falei, cara, eu preciso abrir a câmera e falar isso. Não sei quem vai assistir, se vão ser 10 pessoas, 50 ou não sei, sei lá, 1000, não sei mesmo. Mas meu objetivo é que essas palavras que eu estou falando aqui fiquem gravadas e que talvez se um dia até eu mesma precisar, eu possa reassistir esse vídeo e falar: lembre-se que tudo tem um tempo para as coisas acontecerem. Tudo tem um tempo. E você não tá atrasado, muito pelo contrário. Se você fez tudo o que precisava fazer, se você fez a sua parte, as coisas vão acontecer. Porque muitas vezes também algumas coisas não acontecem por culpa nossa, porque a gente procrastina, né? Porque nós somos nosso próprio vilão. Mas muitas vezes você fez a sua parte e não viu acontecer. Mas só espera e não desiste. Porque desistir, gente, não é uma opção. Um beijo.